Então vamos lá, questão 24 da prova da SpaceX de 2015. E antes de mais nada, desce aí, inscreva-se no canal, deixa o like e vamos ao que interessa. No circuito elétrico desenhado abaixo, todos os resistores ômicos são iguais e tem resistência R igual a 1 ohm. Ele é alimentado por uma fonte ideal de tensão contínua de 5 volts. A diferença de potencial do subponto A e B é D, ou seja, ele quer a diferença de voltagem entre o ponto A e o ponto B. O que significa? Sei lá, esse aqui tem 5 volts e aqui tem 9 volts, a diferença é um menos o outro. Então, para que a gente encontre a diferença de potencial, a gente precisa da corrente que passa por esse resistor, porque ele vai gerar uma diferença de potencial daqui para cá, passa pela bateria, também vai mudar e chega em B. Ou seja, a gente precisa descobrir qual que é a corrente que tem neste circuito. E a corrente é dada pela seguinte expressão. É a potência, né, que é dissipada pela bateria, também representada como U, dividida pela resistência equivalente. É o famoso U sobre R, né? E esse U é igual a o E ali, então até para questão didática vou colocar o E aqui. E descobrindo a resistência equivalente, acabou. Só que aqui, né, se pegar esse desenho, ele fica um pouco complexo. Passa uma no meio, vem duas para cá, talvez não fique sempre tão simples de se ver o que está acontecendo. Mas, ó, suponhamos o seguinte, para redesenhar, a forma que se faz é você liga pontos de mesma... Deixa eu ligar de outra cor, né? Esse aqui é preto no preto não funciona. Também estou com a reta, né? Jesus. Aqui, ó. Suponhamos que esse ponto seja o ponto X, de potencial X. Aqui, ó, vamos colocar o X aqui. Aí vem esse resistor aqui, vem até aqui. Ou seja, vamos descer até aqui. Vou chamar esse aqui de Z. X, Z. E aqui para baixo vai ter o outro, que vai estar ligado ao ponto, sei lá, W. Que aqui é o ponto de potencial W, né? Aliás, não faz sentido falar a diferença de potencial do ponto, porque não tem como, só tem potencial num ponto. Só que agora, se a gente reparar, todos esses três fios estão ligados a X. Ou seja, considerando os fios ideais, não tem variação nos potenciais, né? Ou seja, sempre vai ser X sempre vai ser o mesmo potencial. E aqui, ó, esse resistorzinho, ele vem para cá. Na verdade sempre esteve aqui, né? Só mudou a forma. É feito de arame esses. Dá para pensar que é feito de arame e é só mudar as posições ali, contanto que não se mude nada de potencial, é o mesmo circuito, eles são iguais. E segue assim, ó. Aí tem esses dois aqui, tem um outro R aqui também, que já poderia colocar como a soma dos dois, né, como eles estão em série, mas vamos fazer aos poucos aqui para que todo mundo possa entender. Aí segue para cá, segue para cá, aqui, ó, esse aqui ponto é X. Tudo bem que eu representei como X aqui porque eu não tentei, mas vai ser o mesmo potencial que tem em A. Mas por quê? Porque aqui tem um fio que não tem nenhum tipo de dispositivo e ele é ideal, logo não há variação de potencial. Mas enfim, fica aqui a ressalva, né? Chamei de X, mas X é igual a A. E aí sai daqui e passa na bateria, passa naquele outro resistor, né? Mas depois na bateria. Poderia ter feito com retas, mas é um pouco mais demorado, mas a ideia é essa. No papel também não fica reto, então bem condizente com a resolução da prova lá. Não tentar dar uma de carteada aqui. Aqui é mais e aqui é menos. Isso é importante para quê? Para saber a variação do potencial, né? Se vai aumentar ou se vai diminuir. Aí tem ainda outra também aqui, a outra resistência, todas iguais, né? Como está em série aqui que eu falei, vai somar, ou seja, esse circuito, agora sim, posso representar da seguinte forma. Esse primeiro ali vai ter um resistor de 2 R's. Opa. Resistor de 2 R's aqui. 2 R's. Aí vem o outro segmento. 2 R's também.
E o outro aqui também, são 3, né? Então aqui 2 R's. Dois R e 2R. São os resistores. Agora é só representar a bateria também. E o outro resistor que faltou. Agora, calculando a resistência deste circuito, a gente consegue calcular a corrente que percorre ele. E aí, a DDP, que está o E, né? Então, enfim, quando eles estão em paralelos, que é o caso aqui, ou seja, a corrente ela vem aqui e vai se dividir de forma igual, inclusive, para as 3 regiões. Por que de forma igual? Porque são resistências iguais, né? Então, a gente vai ter que calcular a resistência equivalente desses em paralelo, que é dada para aquela relação 1 sobre REC é igual a 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 e assim sucessivamente, né? Só que aqui é 2R já. Eu vou usar essa fórmula para não escrever de novo. Qual que é a nossa resistência R, que seria da forma normal? É 2R. Logo, 1 sobre REC vai ser igual a 3 vezes 1 sobre 2R, né? Que pode ser representado como 3 sobre 2, né? Então, e o R aqui, ele é 1. Ele falou ali, é 1 ohm aqui em cima. Então, avante. REC, é só inverter agora, né? O 3 está em cima e o 2 está embaixo. Inverte, 2 sobre 3 é a resistência desse pedacinho aqui. Ou seja, se eu pegar um resistor que tem a resistência de 2/3 de ohm aqui, vai ser igual do que esse mundaréu de resistores de 2 ohms em paralelo. Só que aí agora a gente não pode esquecer de somar com esse daqui, né? Porque daí vai dar errado, não é essa aqui a resistência do circuito, né? Deixa eu até representar aqui, ó, resistência linha. Por quê? Aí vai aqui a gente quer achar, né? O REC linha é igual a esse REC ali, o REC dessa região aqui, mais a resistência lá em cima, que é 1. Ou seja, o REC linha, que é igual a resistência equivalente do circuito, esse sim é o que importa, é igual a 2/3 mais 1. E 1 pode ser apresentado também como 3 sobre 3, né? Já facilita calcular. 3 sobre 3. Então, soma em cima, mantém no numerador, 5/3. Aí, até aí, beleza. Vamos agora para o I. I é igual a E, 5. Resistência equivalente linha, que é a que a gente achou, 5/3. Passa multiplicando, né? Inverte aqui embaixo, vai ficar I é igual a 5 vezes 3 sobre 5. Plau, cortou. I sempre será 3 amperes. E agora? E agora a gente volta para o circuito que a questão deu para percorrer o circuito. Ou seja, potencial ele é algo que a gente pode estipular. Ou seja, esse potencial A eu posso chamar de qualquer valor. Eu gosto de chamar de 0 volts. E passando pelo resistor a favor da corrente acontece uma coisa, e contra a corrente acontece outra. Tá, mas como é que eu vou saber para onde que é a corrente? Tá vendo que a bateria tem esse formato que parece que aponta para cá? Aí, apontou para cá, a corrente é no sentido contrário. Como ele apontou para baixo, a corrente é para cima aqui, ó. Ou seja, a gente vai indo do ponto A até o ponto B, caminhando, né? A gente vai passar contra a corrente, né? Ou seja, daqui para cá, e a corrente é 3, né? Vezes, e qual que vai ser a variação de potencial? A variação de potencial vai ser I vezes R, né? Então, vou pegar o potencial deste ponto, sai de 0, passa a favor, vai aumentar, passa contra a corrente de 3 amperes aqui, vai aumentar 3 vezes a resistência. Quanto é a resistência? É 1, ou seja, vai aumentar 3, ou seja, aqui serão 3 volts. Aí passa pela bateria. A bateria vai estar no mais, ou seja, vai do mais para o menos. Deixa eu até apagar esse negócio da corrente aqui, para não ficar muito tempestuoso. Vai do mais, ou seja, ele está onde é que tem mais potencial e vai para onde é que tem menos. E quanto varia?
o que a bateria tem de valor, ó, varia 5 volts. Ou seja, ele vai do 3, varia menos 5, ou seja, vai para a região com menos potencial, ou seja, de 3 menos 5, aqui é menos 2 volts. Escrevi muito longe, né? Então, escrevi um pouquinho mais perto. Menos 2 aqui. Menos 2 volts. E adivinha qual que é a diferença de potencial? Escrevi aqui a diferença de potencial AB. Se for de 0 menos 2, a diferença de potencial A. A não quer sair o A. AB é igual a 2 volts. Gabarito letra B. É isso. Até, se você chegou aqui, obrigado por todo esse teu tempo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like. E também já vou passar um bisu, já para em forma de agradecimento de você ter chegado aqui. Por que colocar 0 aqui? Porque daí poupa todo esse processo de escrever isso aqui. Por que poupa? Se vai de 0 para menos 2, a diferença é 2. Entendeu? Já sai direto. Tipo, por exemplo, se eu botasse 100 aqui, chegaria em 98, né? Então, tudo bem, a diferença é 2, mas não tem como ficar mais fácil do que achar o próprio valor da diferença aqui embaixo. Então é isso. Valeu, até a próxima. Bora vencer.